Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos deputados presentes nesta sessão de hoje. O que nos traz aqui hoje para essa manifestação é algo bastante sério. Na verdade, trata-se de uma denúncia. E eu vou tentar ser bastante didática para que as pessoas possam compreender o que é que está acontecendo. O governo do Estado de São Paulo abriu concurso público, através do edital DRH 06 de 2013, para o provimento de 257 cargos de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas. Esse cargo, senhor presidente, segundo o edital, deveria ser preenchido por pessoas com nível superior completo, ou seja, nível universitário, cujo salário inicial seria de R$ 5.800. Seriam avaliados, segundo o edital do concurso, os títulos de 771 pessoas concursandas. E, inicialmente, o número de vagas a serem preenchidos seriam 257 vagas. Esses cargos foram criados, ao que se tem notícia, inicialmente, para cumprir exigências do BID, ou seja, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em relação a alguns empréstimos concedidos ao governo do Estado, empréstimos estes expressados em bilhões de reais. Isso porque, como as operações envolviam bilhões de dólares, havia necessidade de que tanto a administração direta quanto a administração indireta tivessem uma boa gestão. Os aprovados neste concurso teriam, dentre as suas funções, a de fiscalizar, prestem bem atenção nessa palavra, de fiscalizar a destinação correta dos recursos entregues ao Tesouro Estadual, através desses empréstimos do BID. E mais, que todos os órgãos da administração, tanto da administração direta quanto da administração indireta, fossem constantemente bem gerenciados e auditados. Na medida em que os recursos fossem sendo utilizados, esses servidores concursados teriam a função de fiscalizar em loco, no local onde efetivamente as coisas acontecem. E a correta utilização dos valores disponibilizados para o Estado de São Paulo. Isso, caros deputados, implicaria necessariamente em que o Estado de São Paulo apresentasse resultados positivos no seu planejamento, apresentasse também resultados positivos na execução das suas tarefas, bem como que cumprisse as exigências de utilização
justamente por